O tema dessa mensagem eu dei é governando a minha mente. Governando a minha mente. E eu quero falar com você de 3 áreas que, quando nós temos o governo na mente dessas áreas, a tendência é crescimento natural da nossa vida. Maturidade espiritual, emocional e física também. Então feche os teus olhos aí, quero orar com você mais uma vez. Vamos pedir que o Espírito Santo traga o governo da nossa mente nas nossas mãos nessa noite. Nós queremos governar nossos pensamentos e não queremos ser governados por eles. Em nome de Jesus, Senhor, vem nesse lugar. Traga o governo do Senhor sobre a nossa mente. Deus, o Senhor é quem sabe onde nós chegaremos, para onde nós temos que ir, qual é o nível de rompimento que temos que ter nessa noite. E obrigado porque o Senhor vem tratando isso conosco como igreja. E eu creio, Deus, que a igreja que governa a sua mente, Pai, tem governo completo do seu corpo. E nós seremos, ó Deus, guiados e cresceremos muito, Pai, em maturidade espiritual, emocional e até mesmo física, quando estamos sob o governo da nossa mente. Deus, que em nome de Jesus, todo o governo de Satanás, ou até mesmo o nosso, cai por terra nessa noite, em nome de Jesus. E que o Senhor venha, Pai, governar tudo quanto quer diz respeito a pensamentos do Senhor para nós. E que em nome de Jesus possamos ceder todo o controle que temos tido sobre nós mesmos nas Tuas mãos. Espírito Santo de Deus, fala conosco, abre nosso entendimento. E que em nome de Jesus possamos ter a noção clara daquilo que o Senhor quer tratar conosco. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abre sua Bíblia em Romanos 12. Quero ler um texto com você para a introdução. Governando a minha mente. Tudo que diz respeito à sua mente, se você não mata na sua mente, nasce e se torna uma atitude. Todo pensamento que não morre, ele nasce e se torna uma atitude. Como um bebê que é gerado no ventre, quando ele completa o período de gestação e nasce, ele é uma criança, um filho, uma vida, mais uma vida na terra. O pensamento, até que ele seja gerado, passe pela gestação toda, ele é somente um pensamento. O bebê, ele se torna, depois do estágio de embrião, uma criança de fato, mas está dentro da barriga ainda, não tem diretamente um contato com a terra, porque o bebê está tão confortável ali, tem alimento, temperatura agradável, o cuidado pelo cordão umbilical, mas quando ele nasce, ele já tem aquele impacto de estar aqui. E o pensamento é a mesma coisa. Até que ele esteja na sua cabeça, ele é só um pensamento. Ele é só alguma coisa que está sendo gerada. Mas até que aquele pensamento se torne uma atitude, ele é um pensamento. E eu quero começar essa mensagem perguntando para você, quais são as suas atitudes, não são os seus pensamentos, porque se os seus pensamentos não nasceram, eles vão se tornarem atitudes. Mas se eles se tornarem atitudes, quer dizer que alguma coisa de repente tem que ser avaliada. Quais são suas atitudes em relação à sua vida física, emocional e espiritual? Como anda você com você mesmo, vamos dizer assim, você com as suas emoções e você com Deus? O que ou quem está governando a sua mente? É você mesmo? É Deus ou é Satanás? Eu quero aqui ler com você então Romanos 12, versículos 1 e 2, na versão da mensagem. Depois quero ler uma outra versão com você também. A versão da mensagem diz o seguinte, eu achei muito interessante como a tradução diz para nós aqui. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte, entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre nos arrasta para baixo ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Agora eu quero ler outra versão, o versículo 2, diz o seguinte, essa mais tradicional. Não se amoldem ao padrão deste mundo. O texto da mensagem diz, não se ajustem à sua cultura. Não se amoldem ao padrão deste mundo,
mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem à sua cultura, ou não se amoldem aos padrões deste mundo. Os padrões deste mundo. São duas coisas que nós vamos juntos aqui para o mesmo caminho, para a mesma direção, ouvir do Espírito Santo nessa noite. Eu quero trabalhar com você 3 áreas de governo ou não na nossa vida. Governo nosso, de Deus ou de Satanás. A primeira área, então, é o seu corpo, você mesmo, seus hábitos, a sua rotina, digamos assim, e até mesmo a sua agenda. Se nós não temos governo sobre nós mesmos, nem, por exemplo, da hora que eu acordo, isso é um ponto muito negativo para nós. Se eu não consigo ter governo de alguma atividade que eu desejo fazer, se eu não consigo governar nem um desejo que eu tenho de fazer comigo mesmo, eu quero ter um tempo durante o meu dia para, sei lá, cuidar do meu corpo, da minha vida. Eu quero ter mais tempo para minha agenda livre. Se eu não consigo governar a minha agenda, isso quer dizer que talvez eu não estou governando nada, praticamente nada. As outras 3 áreas, nós vamos seguir aqui depois, elas estão ligadas, as outras 2, estão ligadas diretamente a essa primeira. Se eu não consigo governar a mim mesmo, eu não consigo governar nada. Provavelmente, as outras áreas da minha vida não estão indo tão bem assim. Talvez, numa outra área, eu até desenvolva maior maturidade, ou eu consiga até desenvolver maior crescimento. Mas o texto da mensagem é muito interessante, ele diz assim: entreguem a vida cotidiana. Aí ele fala aqui, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus como se fosse uma oferta. Quero que você pense em algumas coisas, por exemplo, nessa noite. Qual é o seu divertimento? Lembrando que todo ser humano tem que ter um hobby. Alguma coisa que a cabeça dele não precise pensar tanto. Porque o que você geralmente gosta mais de fazer, você sabe fazer muito bem. Por exemplo, uma pessoa que gosta muito de jogar bola, exemplo, tá? Não que todos sejam os Neymars da vida. Mas geralmente a pessoa que gosta de jogar bola muito, ela sabe jogar. E ela não precisa pensar muito naquele momento. A pessoa, como eu, por exemplo, gosta de jogar videogame, não preciso pensar para jogar videogame, não preciso pensar para estar com os amigos, não preciso pensar para ver um filme. A pessoa que gosta de uma atividade em específico, ela com certeza tem algum nível a mais do que os outros de habilidade naquilo. E o que você, por exemplo, faz que te coloca nesse ambiente onde a sua mente ela não precisa se exercitar? Afinal, sua mente precisa de descanso também. Ela precisa ter um momento onde ela fala assim: me deixa um pouquinho descansando e fica à vontade com o seu corpo. É mais assim, mais seu corpo funcionando que sua mente. Seu corpo, e que diretamente as suas emoções já vão mexendo também, já vai alegrando ou divertindo, alguma coisa do tipo. Agora pense numa outra coisa. Como que é o seu dia de trabalho, seu dia de folga, seu dia com as pessoas que você gosta, ou o seu dia em si? Como que você o programa? E agora pense assim: se você o programa desse jeito, ele acontece exatamente como você programa? Ou parece que nunca as atividades batem na agenda? Aquele negócio assim: não vou acordar a tal hora, vou sair, vou fazer um devocional de manhã, aí vou tomar banho, aí vou para tal lugar, vou trabalhar, aí eu volto, aí eu vou fazer uma janta, eu vou sair com o pessoal, vou ver um filme, vou dormir tal hora. Será que isso tudo funciona como você deseja? Hoje em dia nós vivemos uma geração, e isso é uma coisa que é meio que forçada dentro da nossa mente, de que o tempo tem que comprimir o ser humano. Eu sou totalmente o contraponto dessa história. Nós não podemos ser comprimidos pelo tempo. Nós não podemos aceitar uma imposição que é colocada para nós de que o tempo de fato já sugou a gente ao ponto de nós estarmos escravos dele. Nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Quantos tem o Espírito Santo de Deus aqui? Você tem dentro de você alguém que governa o tempo.
Você tem alguém dentro de você que o tempo se submete a ele. O Espírito Santo de Deus não é controlado pelo tempo. O Espírito Santo de Deus não chega atrasado, correndo, ou à noite, dizendo, nossa, passou, agora já é 8:30 da noite, 9 horas da noite, não deu para fazer. Não, o tempo que se sujeita a Deus, não é Deus que se sujeita ao tempo. Até porque Deus não se prende a tempo nenhum. Eu tinha o costume de falar até o começo dessa semana, que Deus não se prende a tempo, mas se prende à eternidade. Eu quero mudar essa frase. Deus não se prende a tempo nem a eternidade, porque Ele é a eternidade. Deus não se prende a um local, porque Ele é o próprio local. Ele existiu antes de tudo. Mas dizer que Deus existiu antes de tudo é mesmo uma contradição bíblica, porque Deus não existiu. Deus não tem data de nascimento. É meio complexo, meio doido isso, gente, mas que o Espírito Santo faça você entender. Deus, Ele não está acima de tudo, Ele é tudo. E esse tudo que você tem dentro de você vai fazer você governar o seu corpo, por exemplo. Há um tempo atrás, com os propósitos que Deus vai nos pedindo para fazer, uma vez eu, sem entender, disse para Deus na minha mente assim, Deus, por que o Senhor me pede essas coisas? Eu não dou conta, não. Eu sofro demais e tal. Eu comecei meio que 10 segundos de rebelião com Deus, você sabe? Ah, Deus, é muita coisa para fazer jejum, tá louco? Quero comer isso aqui, quero fazer aquilo ali. E aqueles conflitos doidos mesmo que a gente tem com Deus, né? Não sei se você tem, eu tenho. Às vezes dou umas questionadas lá, Deus, e aí, meu? Para aí, pô. Segura um pouco esse esquema aí. E eu estava nessa. E nesse dia de conflito foi especificamente alguma coisa de comida. Não lembro exatamente o que. E Deus disse para mim assim, filho, eu não quero nada com isso que você está me dando como oferta, como diz o texto ali. É que a sua filha, ela está crescendo vendo você comendo desse jeito. Ou seja, quando ela tiver a sua idade, ela vai estar igual ou pior que você. Aí eu assustei, gente. Falei, então Deus, espera aí. Esse tipo de comida, ou esse excesso em comida, ou desse jeito essa comida, eu não como mais. E desde que começou o ano, Deus tem pedido de fato algumas coisas que não são fáceis, mas que a longo prazo eu verei resultado na vida da minha própria família. Porque eu sei que se eu romper agora, eles não vão precisar romper lá na frente. Se eu romper agora com isso, a Laura não precisa nem romper, porque ela já vai aprender de um jeito diferente. O governo que nós temos que ter, por exemplo, do nosso corpo, é o necessário para não deixar nada que está fora dominar o que está dentro. O governo, como diz o texto, nós vamos ser mudados de dentro para fora. O governo é algo que começa dentro de você, porque é o Espírito Santo que assumiu o governo da sua vida. E você tem que o ajudar nesse processo, ao ponto de não deixar os seus pensamentos nascerem, se tornarem atitude o tempo todo, e isso for governando a sua vida. 2013, de repente, está igualzinho o que foi 2012, ou até mesmo pior. Você olha para o tempo de qualidade que você tem com você, com a sua família, de lazer e tal, está tudo desbalanceado. Está tudo desgovernado, tudo desalinhado. O gráfico nunca bate. É tudo esquisito. Há um tempo atrás, ouvi uma mulher dizendo assim, pastor, eu vejo meu marido fazendo tudo que você imagina, para todo mundo. Mas para mim parece pegar um copo na cozinha e trazer na sala, é difícil. Essa pessoa ela consegue governar, por exemplo, o corpo dela, ou as atitudes dela, para os outros, as atividades e o prazer que a emoção dele sente quando é para outros é muito mais fácil de quando é para os de dentro, as pessoas mais próximas. Comece a partir de hoje a fazer uma oração antes do seu dia seguinte chegar. Comece a pedir para Deus te dar o governo do dia seguinte antes dele chegar. Gere o seu dia antes dele mesmo chegar em você. Nós temos aprendido, quem se antecipa governa. Quando eu me antecipo, eu governo. E se eu me antecipar em preparar o meu dia de amanhã, antes mesmo que ele chegue, eu vou governar sobre ele no outro dia. Quantos
precisam crescer nessa área, levanta a mão aí. Eu estou com a minha levantada já aqui. Deus vai nos ajudar, gente. Em nome de Jesus, eu creio que essa mensagem, meio palestra, vem para romper algo dentro da gente. Assim, sinceramente no meu coração, eu não ia pregar essa mensagem hoje. Está num papel aqui que eu peguei lá na minha sala agora há pouco. Porque Deus tem me incomodado tanto hoje, que eu falei, Deus, eu me recuso a pregar outra coisa, porque eu preciso, em primeiro lugar, pregar isso aqui para mim. Eu quero que vocês imaginem que tem um espelho aqui, ó. E se vocês quiserem receber essa mensagem também, que Deus fale com você. Mas essa mensagem eu estou pregando ela para mim. Quando eu falo você, é o Max sentado aí no seu lugar. Amém? Segundo, a sua alma. Você precisa ter governo sobre a sua alma. Eu acrescentei esses 2 itens porque creio que é pertinente também para nós a respeito de governo. Emoções, lembranças e o famoso ação-reação. Quando se diz respeito a emoções, você sabe o que eu estou falando. Mais ligado ainda à área afetiva, mais ligado ainda ao relacionamento com o sexo oposto, mais ligado ainda a coisas que fizeram para você, seja no seu passado, recente ou há mais tempo, um presente mesmo, alguma coisa que você está vivendo hoje na sua vida, em relação às suas emoções. Você precisa ter governo sobre elas. O Masal estava dizendo aqui, enquanto cantava sobre Jó. Imagina você ouvir da sua própria esposa o que Jó ouviu da esposa dele. Para ter umas emoções como a de Jó, equilibradas como eram, tem que ter um governo muito forte. Porque, aí eu vou pular para outro estágio aqui. Senão nós vamos para a regra da ação-reação. A esposa falou alguma coisa, Jó, se fosse na mesma linha, já reagiria já com xingamento, alguma coisa. Conversando com uma pessoa ontem, a pessoa disse para mim assim, nossa pastor, um cara lá falou tão mal de você para mim, que na hora eu não me controlei e falei até palavrão para ele. Falei, meu filho, não posso ser assim não, gente. Não posso ser assim, você dá mau testemunho, pô. Não era a respeito de mim, né? Era outra pessoa. Falou tão mal do pastor lá que eu falei palavrão na hora. Mas não pode, cara. Você não pode sair assim. Falou mal do pastor, você já vai. Não é assim não, amigo. Louco. Calma. É o controle das emoções nessa hora. De saber que a pessoa precisa de um perdão seu. Ou você precisa de fato se controlar mais dentro da sua ira. A Bíblia diz que, por exemplo, uma coisa que Jesus nos ensina linda, que irar não é pecado. Você já percebeu isso? Que a Bíblia diz assim, você pode se irar, você não vai pecar com a ira. Porque Deus não vai nos julgar como pecado o que é pensamento, mas sim atitude. O pensamento por si só é a batalha que nós temos diariamente que enfrentar. A batalha da mente. Diante de Reconselho, um livro, dentro dessa mensagem que nós estamos lendo, eu peguei muita coisa do que eu lembro, do que eu li. Joyce Meyer tem um livro fantástico, chama O Campo da Batalha da Mente. Esse livro é doido. Esse livro é revolucionário. Eu não sei de onde, quer dizer, eu sei, né? Deus deu para essa mulher um negócio assim, maluco. Você que tem batalha na mente, você que não consegue ter governo sobre seus pensamentos, é um ótimo livro para você ler. Pessoas que, na hora de dormir, vem o mundo, naqueles 10 minutos ali de sono, vem o mundo na cabeça, não consegue dormir. Esse livro é excelente. Ajudar muito você durante o dia. Pessoas que não conseguem focar em fazer uma atividade, estão fazendo uma coisa, vem 10 pensamentos para atrapalhar aquela coisa. Pessoas que têm dificuldade com concentração, por lembranças do passado, também ajuda muito. E governo sobre as suas emoções. Como estão suas emoções nessa noite? Pessoas que te feriram, pessoas que te machucaram, ou pessoas que você machucou no processo. Se há algum perdão não resolvido no seu coração, tem uma brecha instalada para a ação de Satanás na sua vida. Satanás, ele age onde tem ferida. Satanás não age na cura. Satanás age na dor, na ferida. E quando ele vê um que tem birrinha com o outro, e esse negócio é uma raiz de amargura, ele entra. Satanás, onde tem cura, é como se fosse uma fortaleza para ele, não consegue ter acesso. Mas onde tem ferida, ele entra. A ausência do perdão é amargura. Você está ferido em relação a outra pessoa. Nosso linguajar, peguei mal. Isso pegou mal aí, por mais contemporâneo que seja, alternativo que seja, é uma raiz de amargura isso aí. Não.
Já pedi desculpa. Desculpa é quando você pisa no pé de alguém no metrô. Desculpa é quando você esbarra no ombro de alguém. Isso é desculpa. Agora, perdão é uma coisa mais profunda. Jesus, em nenhum momento da palavra dele, ele diz assim, ó, peçam desculpa para eles. 70 vezes 7. Jesus não nos pede para pedir desculpa para ninguém. A desculpa é uma coisa mais nossa do que bíblica. Esbarrei aqui, desculpa. Nem assim, né? Agora, o perdão é alguma coisa, é algo muito mais profundo. Eu sempre criei no seguinte, que a pessoa que rompeu no âmbito de perdão, seja ele qual for, ela geralmente tem as emoções totalmente equilibradas. Agora, a pessoa que não rompe no perdão, ela geralmente tem disfunções nas suas emoções. A pessoa que não rompe no perdão, ela geralmente tem dificuldade de relacionamento. Confiar em alguém, se envolver com alguém, dar chance para relacionamentos novos, futuros. Toda mudança é desconfortável, a pessoa não quer mudar. 30 anos, as mesmas pessoas à volta. Conheço testemunhos de pessoas que os últimos amigos foram na época da escola, porque não teve mais coragem de conhecer pessoas. Porque um foi para um lado, outro foi para o outro, e o medo de se envolver em novos relacionamentos, por causa da amargura de algum relacionamento que foi. Não tem coragem do novo. Não, eu vou de novo e vou me frustrar. Eu vou para o novo e a pessoa vai me decepcionar. E aí, esse medo de ir para o novo, a pessoa fica bloqueada. Esse segundo ponto em específico, eu quero também lembrar você a respeito das suas lembranças. Será que você perdoou? E aí eu quero te ajudar aqui a entender o que é perdão ou não. Será que você perdoou, mas vira e mexe, as lembranças daquela pessoa vêm, e quando elas vêm com peso sobre você? Eu fui muito ferido no meu relacionamento com meu pai. Mas eu lembro de tudo, porque eu não sofri amnésia, e eu quero te dizer, você vai lembrar das pessoas, e das palavras, e das atitudes, e do abuso, e de tudo. Você não sofreu uma amnésia, é outra coisa. Você vai lembrar. Mas quando você lembra, por exemplo, falando para vocês agora, eu lembro um monte de coisa que aconteceu comigo. Mas não me causa peso. Não gera em mim desconforto. Não gera em mim um sentimento e nem vontade de chorar. De ligar para ele agora, ela agora, e falar alguma coisa. Não dá essas coisas. Porque as lembranças podem até vir, mas hoje, nesse âmbito específico, eu consigo ter governo sobre a minha mente. Se você não consegue governar a sua mente no âmbito das suas emoções, esses pensamentos estão se tornando naturalmente com a sua vida atitudes. Atitudes de, por exemplo, mais um dia você passar sem perdoar essa pessoa. É mais um dia que você não rompeu nessa área. É mais um dia que você está escravo das suas emoções. É mais um dia que Satanás encontrou uma brecha para entrar e trabalhar na sua mente. Porque o que você não faz com um, você não faz com nenhum. E o que você faz com um, você faz com todos. É assim. Depois que você rompe no nível máximo de perdão, a pessoa que mais te feriu, para os outros é muito mais simples. Agora, quando você não rompeu nem com o mais simples, os outros é menos simples ainda. Então você não rompe com aquele que fez qualquer coisinha para você, o que fez mais paga o pato também. Porque se você não rompeu com um, você não rompe com nenhum. Agora, se você rompeu com um, você rompe com todos. Amém? E terceiro e último, a área de governo na sua vida é o governo do seu espírito. O seu espírito, como o Masal disse no começo aqui também, ele precisa de alimento. Ele precisa de líquido. Porque o seu espírito tem sede e fome. Sede e fome. A Bíblia, quando vai falar do relacionamento com Deus, em várias vezes, ela fala sobre isso, exatamente. O salmista trabalha muito esse assunto. Davi, quando pecou, e nós vamos falar disso, do governo sobre o Espírito, ele ansiava tanto por Deus, mesmo em meio a uma situação de pecado, que ele poderia ter pedido muitas coisas para Deus. Ele disse assim: Deus, não afasta de mim o teu Espírito. O prazer de estar na tua presença, Senhor, vale mais do que esse pecado, mas eu vacilei, e eu quero me redimir. Essa semana eu vi uma pessoa colocando numa rede social assim, ontem um amigo meu estava mostrando
umas bobeiras do Facebook lá, que hoje em dia tem mais bobeira do que coisa boa. E ele mostrou para mim, olha o que a mulher falou aqui, uma ex-membro da nossa igreja. E ela colocou assim: se Davi vivesse nos dias atuais, eu tenho certeza que ele não seria considerado como um cristão. Porque tanto de lambança que ele fez, o desqualificaria como tal. E ela colocou assim: hoje nas igrejas não é muito diferente. Você pode ser um rei e cometer um pecado que você é julgado, acusado, fica de banco e blá blá blá, só por causa disso que você fez. Por que uma pessoa pensa isso? Porque com certeza ela está ou do mesmo jeito ou pior que Davi. Por quê? Porque ela não tem governo sobre o seu espírito. E aí o que ela quer? Expor para fora uma decepção, uma tristeza dela, porque ela já não está mais dentro desse esquema. Só que, geralmente, a Bíblia não contou tudo da vida de Davi, não, gente. E nem de todos os homens, nem Jesus foi o homem da Bíblia, nem Jesus, a história dele foi contada inteira. O último versículo de João, se não me engano, diz assim: se fosse escrito tudo que Jesus fez, não teria espaço suficiente para contar os seus testemunhos. Ou seja, se nem o Rei dos Reis tem páginas do seu todo na Bíblia, imagina um qualquer, que nós somos um réu mortal. Davi deve ter feito muito mais coisas que nós não sabemos. Esse desespero de Davi no Salmo 51, por falta de governo sobre si, com certeza era por causa de reincidência ou de coisas piores que ele já tinha feito. E ele chegou no limite de traição, adultério. Davi, para ele matar gente era normal naquele contexto. Ele ia para a guerra, ele matava geral. Para ele matar mais um não era problema. Mas ele não matou pura e simplesmente. Ele assassinou um homem que era braço direito dele. Alguém que não estava diretamente sendo liderado por ele, mas fazia toda a diferença onde estava. O que eu quero que você entenda com tudo isso aqui é o seguinte: se você não tem governo sobre as suas atitudes, sobre sua mente, sobre os seus olhos, sobre a sua mão, provavelmente você vai ter que daqui a pouquinho olhar para o Salmo 51 e dizer: Deus, essa aqui é a minha oração hoje. A oração de Deus: não afasta de mim o teu espírito. É a oração de alguém que está tão distante já. De repente, já está vendo o Espírito assim, dando tchau. Mas o Espírito não faz isso. Somos nós que vamos dando tchau para ele. Quando eu falo de governo sobre o seu Espírito, é do seu relacionamento com Deus, sua vida devocional, do seu pecado, do seu crescimento espiritual. Quem era você ontem, mês passado, ano passado, e quem é você hoje? Deus não é alguém que nos coloca na terra para que ano após ano, dia após dia, semana após semana, nós sejamos os mesmos. Você tem que ter testemunho para contar, momento após momento, do que Deus está fazendo em você. Você tem que ser alguém que dentro de você flui a vida e não a morte. Tem pessoas que perdem a vida inteira falando só do que a igreja não fez, ao invés de aproveitar do que a igreja faz. Estava com uma pessoa hoje, e a pessoa dizendo assim: esse negócio de igreja aí eu desencanei. Eu falei: por quê? Você pega, liga a televisão, você vê lá os testemunhos dos caras, você desanima com a igreja. Eu falei assim: mas por que você não foca no que a igreja faz de bom, e só ao invés de focar no que a igreja faz de ruim? Os 10%, que é a média, que geralmente tem de porcaria dentro do que é bom, as pessoas aproveitam e ficam. Uma pessoa que fala assim: eu não vou na igreja porque tem que pagar dízimo. Quando vai num barzinho ouvir um cara ser desafinado cantando, paga o cover lá dos 10% e não reclama. Não reclama. Aí eu falei isso pro cara hoje: você está reclamando 10%, você vai em barzinho? Eu vou direto, quase toda semana. Falei: lá tem taxinha lá, não tem? Tem. Quanto que é a taxinha? 10%. Falei: você não se incomoda de pagar? E fala a verdade para mim. Falei para ele: seja sincero, eu estou sendo sincero com você. Os caras que cantam é bom? Quase nunca. Falei: então, você paga por um negócio ruim.
Agora você fica na cabeça, eu não vou na igreja porque tem que dar dízimo, e o dízimo o cara rouba. Você vai fazendo sua conta aí, e você nem pensa onde que vai aqueles 10% pro cara ficar a noite lá cantando pra você. E ele parou para pensar, olhou para mim e falou, gostei do raciocínio. Falei, tem que só gostar não, agora dá um próximo passo, vai na igreja. Nós não controlamos muito bem isso dentro da nossa mente, sabe? É meio desconecto isso. As pessoas pensam e pensam e pensam sobre Deus, mas não tem conexão com seus pensamentos. A pessoa reclama, às vezes, no âmbito financeiro é o maior nível de reclamação, mas em qualquer outro também. Eu fui na igreja, ninguém me notou. Só que a pessoa entra no shopping, entra em outro lugar, ninguém dá boa noite, bom dia, boa tarde, ela vai, continua indo lá. Agora nunca foi na igreja, eu fui na igreja, ninguém me cumprimentou. Quando você vai no shopping, as pessoas te cumprimentam? Não. E você continua indo lá ou você parou de ir lá? Não, eu continuo indo lá. Por que só com a igreja tem esse problema? Porque, gente, guarda uma coisa no seu coração. Quando diz respeito a Deus, a parada aperta e aperta com força. Por isso que eu estou querendo mostrar todo esse exemplo dos de fora, para você perceber se você não está igual ou no mesmo nível ou pior. Na sua vida devocional, você não pode olhar Deus como alguém muito bom e não aproveitar de tudo isso. Você não pode olhar para a Bíblia e dizer, nossa, ali a Bíblia é linda, mas não lê a Bíblia. Você não pode observar tudo que é de qualidade e virtude à sua volta se você não se aproveita disso. As pessoas são o contrário, elas olham e veem o ruim e por causa do ruim elas não veem. Nós estamos aqui porque ficamos com a boa parte, amém? Nós não estamos preocupados com o que acontece de ruim. Nós estamos preocupados com a boa parte. E a boa parte, Jesus diz, não vai ser tirada de nós. Agora, nós estamos fazendo o que com essa fatia dessa boa parte que nós pegamos? Nós já rompemos no nível de olhar para Deus e dizer, Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor ouve minha oração, obrigado porque os propósitos de jejum ou qualquer outra coisa que eu faço me trazem crescimento e eu estou fazendo uso de tudo isso. Ou não, Deus, tua palavra é muito boa, mas eu não leio. A oração eu sei que o Senhor ouve, mas assim, estou meio sem tempo. Jejum é bom, tal, mas eu gosto de comer sempre isso aqui, fazer sempre essas coisas, então eu não quero abrir mão de nada, não. Nós temos que romper na nossa mente, porque é na nossa mente que está o problema. Não é sono que você sente no final da noite e é por isso que você não vai ler a Bíblia. Você teve o dia inteiro e você põe a culpa em alguns minutos só. Aquela hora mesmo não é hora de você ler, gente, você vai ter que dormir. Eu sou contra o trabalho por terceiro turno. Se pudesse mudar isso aí, eu mudava. Noite foi feito para dormir, gente. Por isso que é tudo escuro, tem mais silêncio, o trânsito é desafogado, porque é para dormir. Não é para trabalhar, fazer outra coisa. É para dormir. Quando há necessidade, a gente rouba um pouquinho do tempo da madrugada e faz alguma coisa acordado. Mas o seu dia todo, Deus não pode no final receber um não de você, porque você disse que está sem com sono. Você teve o dia inteiro para fazer isso. Se a sua vida devocional está meio cambaleada, isso é culpa sua, não é culpa de mais ninguém. Não dê justificativa, porque não tem justificativa. Sua prioridade é passar tempo com o Senhor. Em algum momento, dá. De alguma forma, dá. Semana passada eu ouvi uma frase, mexeu muito comigo, tenho falado dela desde então. Toda escolha é uma renúncia. Toda escolha é uma renúncia. Quando eu escolho algo, eu estou renunciando a outro algo. Essa frase foi dita num negócio assim, nada a ver. Mas eu peguei para mim e eu tenho percebido que essa frase vale para tudo na vida. Exemplo, estou cansado, quero dormir à tarde. Se você escolheu dormir, você renunciou a passar tempo com Deus. Se você escolheu passar tempo com Deus, você renunciou a dormir. Hoje eu posso ou não almoçar, porque se eu não almoçar, ou se eu almoçar, o resto do dia vai ser tão pauleiro que eu não vou conseguir parar para fazer nada. Então Deus, como diz o texto, dormir, comer, trabalhar e passear, que sirva de uma oferta para Deus. O texto da mensagem diz, que o comer hoje seja a minha oferta, para eu receber algo do Senhor. E eu renunciei ao almoço para receber mais de Deus. A sua mente vai dizer para você assim, você vai ficar com fome. Você não pode, e blá blá blá, e blá blá blá. Não é sua mente que te governa. Deus quer governar a sua mente. Quando o texto diz em Romanos 12:2,
transforme-se pela renovação da sua mente, a palavra é metanoia. A metanoia de Deus é uma coisa que Deus faz do jeito dele, mas vamos imaginar que uma cirurgia na nossa cabeça. Assim. Ele entrando nos nossos pensamentos, nossa mente, em tudo em nós, e tirando tudo que vem da nossa mente, de Satanás, e colocando agora os pensamentos dele. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Ele está dizendo, você está aprendendo um monte de coisa que não vale de nada. Os padrões desse mundo não valem nada, nada. Aí ele vem dizendo, depois de tudo isso, da renovação da mente, da transformação da mente, ele fala, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tem que haver uma transformação e uma renovação na nossa mente. Não é qualquer um que chega e fala, eu quero a boa, perfeita e agradável. Eu quero a boa, perfeita e agradável. Não tem como. Tem que sofrer uma transformação antes. Tem que ter uma mudança de dentro para fora, como diz lá a versão da mensagem. Tem que Deus mexer lá dentro, para romper alguma coisa lá dentro, para depois que rompa lá dentro, venha para fora. Deus não tem obrigação de fazer as coisas que é você que tem que fazer. Tem algumas coisas que é decisão sua. Dizer, Deus, eu estou precisando romper com o pecado escravizador, com a minha vida devocional, com alguma coisa que está me escravizando ao ponto de eu não conseguir mais conciliar minha vida espiritual com as outras áreas da minha vida. É muito bom conversar com não crente, cara, porque você conversa com não crente, você cresce muito, cara. Eu não sei você, mas é uma troca assim, ó. O não crente ele nem sabe, mas ele ensina tanto. Quantos aprendem com o não crente? Paciência, amor. É lindo demais, gente. E hoje conversando com o não crente, e ele falava exatamente isso para mim. Não, mas nossa mente tem que estar boa, né? E eu deixei ele falar. É legal quando você não responde, as pessoas elas ficam meio que preocupadas, elas estão achando que elas têm que continuar o assunto. E eu fiquei quieto. Nossa mente tem que estar boa, né? E eu quieto. Nem aquele assim, não, fiquei quieto. E ele pensou que tinha que continuar. Ele colocou uma vírgula, já tinha colocado um ponto, ele colocou uma vírgula. É porque a mente boa resolve tudo, né? Aí eu entrei. Falei, a mente boa resolve tudo. Mas deixa eu perguntar para você, aproveitando que você está falando da mente, aí, como está a sua mente? Ele, a minha está bem. Está bem. Quer dizer, assim, de vez em quando vem uns pensamentos, né, meio complicado, mas a gente, sim, administra bem. Uma hora ou outra sai uma lambancinha. Mas, assim, pensando bem, assim, tá meio complicado, cara. E eu deixei ele falando. Morava em São Paulo, agora estou morando em Santo André. E algumas coisas de fato mudaram nesse tempo aí. Eu não tenho tido muito tempo mais para ficar em casa com a família. E tal. E ele já sabia que eu era pastor. E ele falou, vocês pregam bastante isso, né? Vocês sabem bem o que eu estou falando. Eu falei, sei. Mas não falei nada para ele, não. E eu quero... nós estamos recebendo isso aqui de Deus, mas eu quero que você saia daqui com alguma coisa também para dar para as pessoas. O que faz as pessoas não entenderem que Jesus Cristo é o Salvador da vida delas é a mente das pessoas. Se a pessoa resolve uma coisa com a mente dela transforma e renova, ela consegue experimentar algo perfeito, bom e agradável. Não há nada no mundo que seja bom, perfeito e agradável. Nada. Eu acho minha esposa muito boa e agradável, mas minha esposa não é perfeita. Muitas pessoas estão aqui sentadas, eu acho muito boas e agradáveis, mas você não é perfeito. A única coisa no mundo que é boa, perfeita e agradável é Ele, o Espírito Santo de Deus, que juntamente com Ele vem a sua vontade. Para que as pessoas passem por uma transformação, uma renovação, quando acontecer isso, automaticamente a visão delas é tirado aquilo que está à frente. Quando é tirado aquilo que está à frente, ela consegue ver o que é bom, perfeito e agradável. E ela em si sabe que nada na vida dela foi tão bom, perfeito e agradável como aquilo que ele está vendo.
As pessoas olham à sua volta, como esse menino que eu conversava hoje, não é menino não, um homem já. Ele dizia para mim assim, não, eu sou da linha kardecista, sou espírita da linha kardecista. Estou muito bem resolvido lá, mas também às vezes fica meio complicado umas coisas que fala lá e tal, eu prefiro avaliar, mas estou bem lá. Tá bem nada, gente. Alguns minutos atrás estava dizendo para mim que estava complicado, a mente vem em pensamento e não consegue controlar. Por quê? Não existe nada para controlar dentro dele. Mas você que está aqui nessa noite, você tem o Espírito Santo de Deus que pode te controlar. Você tem o Espírito Santo de Deus que ele trabalha noite e dia, o tempo todo. E a vontade dele é mudar você, mudar a mim. Eu quero ler com você para a gente fechar aqui. O pessoal pode subir lá. Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4. Quero fechar aqui com você esse tema dessa mente de governo, governando minha mente. Filipenses 4, 8 em diante diz o seguinte, vou ler na versão da mensagem também. Resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis e graciosas. O melhor, não o pior. O belo, não o feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Ponham em prática o que aprenderam de mim, Jesus está dizendo. O que ouviram, viram e entenderam. Façam assim e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. O melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. E a versão da mensagem diz, o belo, não o feio. Fique de pé no seu lugar aí. Essa oração vale para você, amém? Você quer governar sobre a sua mente, você que deseja romper com pensamentos que te bloqueiam, você que deseja romper, assim como eu desejo nessa noite, romper com a minha mente. Feche teus olhos aí no seu lugar, comece a fazer sua oração, peça para Deus te dar uma mente de governo, uma mente que seja capaz de governar a si mesmo, em primeiro lugar, uma mente que seja capaz de governar as nossas próprias emoções, ao ponto dos sentimentos, tudo que há à nossa volta, não conseguir acabar com o nosso dia, acabar com a nossa semana, acabar com o nosso mês. Às vezes um pensamento consegue destruir toda a nossa vida. Nós lembramos do que alguém fez conosco lá atrás, e aquilo ali acaba com o nosso dia, com a nossa vida. Às vezes nós vamos dormir sem ter feito o que nós queremos fazer, e a decepção é contra nós mesmos. Eu não consegui de novo. E aí vem a autocomiseração, a culpa, o legalismo. Se você é legalista, tudo você acha errado, tudo você acha que a sua opinião é melhor. Fala para Deus governar a sua mente também. Nem tudo que você pensa que é bom. Nem tudo que você pensa que é o padrão significa que é o padrão. Talvez esse padrão é o padrão do mundo. É a sua cultura, como diz a versão da mensagem. E se você também tem cambaleado na sua vida devocional, tem ido de mal a pior com Deus, peça para Deus dar o governo da sua mente em relação ao aspecto do relacionamento com Deus. Peça para Deus te ajudar a se aproximar dele. Você acha que Deus não quer governar a sua mente ao ponto da sua mente estar direcionada para ele? Se ele conseguir entrar na sua mente e mudar a estrutura de pensamento que você tem a respeito dele, ele conseguiu o que ele mais queria. O governo maior de Deus, que Deus quer ter, é o governo da sua mente. O seu coração, ele manda sinais para a sua mente, e a sua mente torna essas ações em atitudes. O seu coração bom
A Bíblia diz que Deus não rejeita. Mas a sua mente boa significa que Deus tem governo sobre você. Deus não rejeita o contrito e quebrantado de coração. Ponto. Agora Deus quer governar o de mente livre para Ele ter acesso. O de mente aberta. Quando eu digo que está tudo bom, eu estou dizendo para Deus que Deus não precisa fazer mais nada. Você tem que entrar num estágio de insatisfação contra si mesmo. Dizer, Deus, não está bom como eu queria. Ou está bom como eu quero, mas talvez não esteja bom como o Senhor quer. Entre num estágio de descontentamento consigo mesmo agora. Diga para Deus, Deus, na minha mente eu quero que coisas mudem, para que eu desenvolva melhor as minhas atitudes. Eu não sou alguém que funciona com ação-reação. Eu não sou alguém que deixa a minha agenda me comprimir, as minhas vontades me levarem para onde quer que seja. Talvez você é alguém que está destruindo a sua saúde com as coisas que você come. E até nesse nível Deus deseja que a gente rompa. Deus não nos quer deixar da mesma forma que estamos. Por isso que Ele traz desconforto para o nosso coração. Toda mudança é desconfortável, mas é necessária. Alguns dizem que mudanças são necessárias. Eu diria que mudanças são obrigatórias. É necessário mudar. É necessário, às vezes, deixar Deus fazer exatamente o que Ele quer fazer. Senhor, nós estamos aqui nessa noite. Põe a mão na sua cabeça aí. Estamos aqui nessa noite, Deus, pedindo que o Senhor exerça o Teu governo sobre a nossa mente. Deus, nós não queremos mais deixar os nossos pensamentos nos governar. Nós queremos trazer o governo dos céus na terra, em especial na nossa mente. Deus, como o Senhor tinha governo e deseja ter governo sobre nós, é assim que nós desejamos também. Deus, o Senhor nos deu algo que é lindo, Pai, que são as nossas decisões, chamado livre-arbítrio. Foi o Senhor quem nos disse para escolhermos o que queríamos. E Deus, nós vamos escolher sim, mas nós preferimos escolher as coisas do Senhor. Tua palavra diz, olhem para as coisas que são do alto. Nós queremos, ó Deus, que a nossa mente se volte para as coisas que são do alto. Deus, traga o Teu governo, Pai, para a nossa mente. Espírito Santo de Deus, pode entrar na nossa mente, governar nossos pensamentos, decisões, atitudes, em nome de Jesus. Senhor, nós não queremos mais, Pai, rejeitar nenhum cuidado Teu para conosco. Nós não queremos rejeitar, Pai, nada que o Senhor tem para dar para nós. Tudo que o Senhor tem para nós, nós aceitamos, recebemos, em nome de Jesus, nosso coração. Ó Deus, faça o Teu querer se cumprir, Pai, nessa noite, em cada vida que aqui está. Que esse governo, Pai, que nós tenhamos, que temos que ter na nossa mente, seja aplicado de maneira sincera. Deus, nós não queremos chegar no estágio que Davi chegou, desesperado, clamando pela Tua presença, por causa de um pecado, por causa da falta do Senhor. Nós queremos clamar para o Senhor agora, Deus, para que o Senhor já tenha governo sobre a fase boa que nós estamos vivendo mesmo. Nós não queremos ficar ruim a situação para corrermos para o Senhor. É na situação boa mesmo, nós já estamos correndo para os Teus braços. Ó Deus, nossa mente é Tua. Estamos recebendo renovação dela, Pai, nessa noite, para que tenhamos governo sobre a nossa mente. E Deus nos dê unção suficiente para conseguir, Pai, trabalhar através de uma conversa, um aconselhamento, a mente das pessoas também. Nós queremos pedir que o Senhor governe a nossa mente ao ponto de termos o discernimento do momento presente para usar as palavras certas, o exemplo certo, na hora certa, nas pessoas certas. Queremos ser, Pai, pessoas que vão clarear a visão do Teu povo que está aí perdido na rua. Queremos ser pessoas que serão usadas pelas Tuas mãos para trazer vida, Pai, para outros, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, o governo da nossa mente sobre cada um que aqui está, a começar por mim. Governa a nossa mente, Senhor. Nossos pensamentos impuros, nossas palavras impuras, nossas atitudes impuras. Governa a nossa alma, Pai, lembranças desnecessárias.
feridas emocionais, amargura em nosso coração. Também governe o nosso corpo, o que comemos, o que fazemos com ele. Ó Deus, queremos romper nisso, Pai. Iremos contar testemunho dessa mensagem tão simples, Pai, mas que tem profundidade tão grande em nosso coração nessa noite, porque está alcançando lugares, Pai, que até agora o Senhor não tinha direito de mexer. É tão bom ser incomodado pelo Senhor, Pai, porque eu sei que quando vem um incômodo, o próximo passo é a mudança. Nós seremos mudados porque estamos sendo incomodados por essa tristeza que é viver, Pai, sem governo nas mãos. Que Satanás perca o governo da mente dos teus filhos que aqui estão, em nome de Jesus. Que nós também larguemos o controle do governo da nossa mente nas tuas mãos. E que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Soberano, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seja o Rei da nossa mente. Que levantem-se as portas. Que levantem-se as portas antigas, para que o Rei da Glória entre na nossa mente. Nossos pensamentos mais antigos, os lugares mais escondidos dentro de nós, que eles se abram agora para que o Rei da Glória entre, Jesus. Que o Senhor entre, Deus. Nós não estamos pedindo para a tua presença entrar, estamos pedindo para o Senhor entrar. O Senhor que é dono da mente, o Senhor que é dono dos pensamentos, o Senhor que é soberano sobre tudo que fazemos ou agimos, pensamos. O Senhor, Pai, que tem o bom, o perfeito, o agradável para nós. Entre, Senhor, entre, Senhor, entra, Rei da Glória, entra, assuma o governo, assuma a autoridade, assuma o lugar de honra. O trono da nossa mente é para o Senhor. Em nome de Jesus, sela, Pai, cada oração feita aqui, e que possamos romper, para a glória do Teu nome. É no nome do Teu Filho Jesus, nós entregamos nossa mente, pensamentos mais obscuros, Pai, nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor, amém. Nós vamos cantar mais uma canção. Durante essa canção também se quebrante diante dele e diga para ele de fato assumir o governo da sua mente, em nome de Jesus. Vamos lá então, em nome de Jesus.